Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $23.200. Bitcoin que corrige depois da notícia da Tesla, que vendeu 75% dos seus Bitcoins. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias, além de fazer análise das altcoins mais pedidas. Elas são ADA, XS, BNB, CHZ, DOT, ETH, Mana, Matic, NIR, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, sobre a notícia que impactou o preço hoje. Também vamos falar um pouquinho aí sobre o curto prazo e oportunidades que a gente já teve e pode continuar tendo aí nas próximas horas. Também quero falar um pouco sobre a análise de sentimento, o que ela dita aqui pra gente depois dessa correção e te mostrar onde as instituições compraram, onde elas venderam, o que a gente pode esperar aqui do preço, onde elas estão tentando segurar também tanto para baixo quanto para cima. Depois a gente faz a análise das altas, começando na ADA e indo até a Ripple. Beleza, investidores, então antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e lembre-se, amanhã às 9 horas tem live aqui no canal, tá? Tem Boteco Bitcoin, então conto com a presença de todos, já anota aí na sua agenda, amanhã às 9 horas vou disponibilizar o link para vocês amanhã cedo para vocês ativarem o lembrete. Beleza, investidores, começando no 4 horas, minha visão, o Bitcoin continua muito bonito, numa tendência muito clara de alta, porém, não há dúvida que a gente subiu muito e não corrigiu, né? Pelo menos, desde essa pernada aqui que a gente teve, não tinha tido nenhuma correção significativa e para mim foi o que aconteceu. Na verdade, pensando numa correção mais conservadora, eu traçaria o Fibonacci lá do fundo, que é o mais conservador possível, e veria que as zonas de oportunidade começam de maneira mais clara a partir ali dos 22.300, 22.200 dólares. Beleza? Aqui para mim é uma grande chance de compras pensando no 4 horas, com stops um pouco além desse fundo, ou então abaixo dos 20 dólares. A gente vai discutir sobre isso caso o preço chegue até a região, beleza? Mas eu encaro essa correção aqui como algo natural de um mercado em tendência de alta que está corrigindo, né? Ninguém disse que o preço ia para a lua só subindo, né? A gente tem correções no meio do caminho e é o que está acontecendo aqui. Essa correção ela foi desencadeada, pelo menos de maneira tão forte, pela notícia, né, que a Tesla vendeu 75% dos seus bitcoins. Então tá desconfigurado aqui, mas a questão é, sim, a Tesla vendeu aí parte dos bitcoins que eles tinham no portfólio. Isso para mim, como eu já disse no vídeo das últimas horas aí, é algo que impacta negativamente no curto prazo. Mas no longo prazo, para mim, isso não impacta de maneira que eu vou deixar de comprar Bitcoin ou vender Bitcoin por causa disso, tá? Então a gente precisa distinguir o que é ruído de curto prazo para o que afeta os fundamentos. E na minha opinião, isso sinceramente não afeta os fundamentos. Beleza? Continuando aqui, né, e falando um pouquinho numa hora, a gente pode ver que esse Fibonacci aqui é o mais conservador. A gente pode traçar Fibonacci mais arriscados. Um que eu acho que faz sentido é desse 21.300 dólares. Repara que o preço já testou 0,382. Na verdade, está no 0,382 agora. Foi quase até 0,5 aqui, tá? Então, para quem, não estava em Bitcoin, tô zero exposto, cara, talvez você tenha algumas comprinhas aqui nessa região, já que é uma região aqui de Fibonacci. Para quem não está exposto, uma zona um pouco mais arriscada, mas uma zona que, na minha opinião, é sim possível e plausível de pensar em compras no Bitcoin, correto? Principalmente porque a análise técnica está bonita e a análise de sentimento também. A gente continua com um long short rate de 0,78, a gente continua com as sardinhas vendendo a mercado, apesar de tanto o long short rate ter subido nas últimas horas, quanto as sardinhas terem comprado um pouquinho aqui nessa última queda. Isso não me preocupa, talvez seja algo ruim para o curtíssimo prazo, beleza, mas não está tendo nem confirmação do Open Interest, então eu não me preocuparia com isso aqui. Isso está me cheirando muito mais a uma correção, que beleza, pode se estender um pouco mais, do que necessariamente a gente vir aqui e romper fundo e ir abaixo dos 19 mil dólares, principalmente se a gente for considerar o mercado tradicional também, né? Afinal, essa queda que a gente está tendo está sendo um pouco descorrelacionada, muito ligada à notícia que a gente teve. Tranquilo? Além disso, eu posso destacar aqui para vocês que a gente teve muita venda a mercado
e muita liquidação, ou seja, potencial zona de acumulação aí para quem estava de olho nos indicadores. Eu acho que foi uma boa oportunidade. Então, inclusive o preço já voltou ali, testou a região dos 23.800. Então, para quem fez scalp aqui já conseguiu fechar bem, né? Mas para quem comprou aqui nessa região ali nos 23 e tal, eu não acho que fez compras ruins, tá? Eu obviamente não daria all-in aqui, mas eu acho que você pode ir fazendo seu preço médio nessas regiões e principalmente se tiver mais paciência, esperar uma correção no 4 horas nos 22, né? Você não precisa chegar, pegar um ponto e comprar todos os seus bitcoins. Ou então chegar a pegar um ponto e vender todos. Você tem de 0 a 100% para se expor, cara. Então utiliza isso a seu favor. Né? Afinal, você vai ficar sempre torcendo contra ou a favor do Bitcoin, não de acordo com a sua estratégia ou com os fundamentos, mas de acordo com se você está comprado ou vendido. Então você fala, não, foda-se a minha estratégia, mas já que eu acho que o Bitcoin vai subir, mas já que eu estou vendido, tomara que ele caia. E você faz o contrário também para ele cair. Então olha só, cara. Toma cuidado com isso, não se torne um torcedor no mercado, você só vai conseguir fazendo isso tirando um pouco da subjetividade e criando uma estratégia no momento, para você saber o momento de comprar e vender. Hoje mais cedo, por exemplo, a gente estava falando sobre vender parte dos nossos bitcoins. Por quê? Porque a gente veio aqui e teve uma compra muito grande naquela região ali dos 24.100, 24.150, né? 1.3k de bitcoin. Bem aqui às 11h45 quando a gente estava gravando o vídeo. Então, como eu disse, acabou o vídeo, o que eu fiz? Fiz uma vendinha aqui próximo dos 24. Porque a minha estratégia dita isso, cara. Muita gente compra, depois do preço estar esticado, eu tenho que vender. Porque a minha estratégia é assim dita, correto? Você precisa criar a sua. Claro que não é todo mundo que consegue ficar na frente aqui do PC e realmente trabalhando com isso no dia a dia para fazer essas vendas quando tem essas compras, mas você pode adequar isso com algo que faça sentido para você e para o seu operacional, tá? Então, para mim é o que faz sentido. Quando a gente vê muita compra, eu vendo um pouquinho. Quando vê muita venda, a gente compra um pouquinho. Por exemplo, a gente teve um pouquinho de venda aqui, a gente teve bastante venda nessa queda, né? Então, assim, todo mundo tá vendendo, eu tô comprando. Todo mundo tá comprando, eu tô vendendo. Né? Teve até um comentário muito interessante, esqueci o nome agora, mas falando sobre como eu mudei nos últimos meses, né? Eu sempre tive uma perspectiva mais, não pessimista do mercado, mas mais conservadora. Por quê? Porque eu sabia que a gente estava entrando num ano com muita incerteza global e que haviam muitos projetos extremamente sobreprecificados e projetos que eu não acreditava. Então, por quantas vezes a gente falou de Dogecoin, de ICP, de Shiba Inu, de Baby Doge, falando, cara, não faz sentido esses preços. E se não faz sentido esses preços, o mercado pode cair para estopar e liquidar essas pessoas que estão nesses projetos merdas. E assim, isso dita pra gente o momento de ser mais conservador, de não aturar tanto risco, assim como quando a gente cai, começa a ter oportunidade de comprar Bitcoin abaixo dos 20, com todo mundo falando que ele vai acabar, a gente tem que parar, pensar e falar, pô, talvez não seja a hora de ser tão conservador assim. Mesmo com todo o macro apontando o contrário e tal, tá na hora de seguir a nossa estratégia e se expor um pouco mais, ser um pouco mais otimista, transmitir um pouco mais de otimismo, porque aqui eu não tento transmitir otimismo ou pessimismo, né? O que eu tento transmitir aqui é o que eu tô fazendo na minha estratégia. E é a minha estratégia que dita se eu tô otimista ou pessimista, beleza? Então, eu acho que é importante a gente entender isso e entender todo esse contexto de acordo com o nosso perfil, porque de nada adianta você ter uma estratégia perfeita se você não tem perfil para aguentar a volatilidade do Bitcoin, beleza? Então, entenda o seu perfil e entenda a sua estratégia antes de começar a fazer vendas e compras igual doido, beleza? Tranquilo, continuando aqui, indo já para uma análise de onde as instituições estão nesse momento, a gente tem algumas ordens aqui na região dos $23.000 até os 22.500 e algumas ordens de venda aqui um pouquinho nos 23.500 e depois nada, tá? Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Um book bem assim solto, né? Assim, terra de ninguém, digamos. Parece que as instituições elas não estão fazendo muita pressão nesse momento no book, tá? A gente de novo está com problema no 1%, mas no 2,5% você pode ver 292 de compra contra 313 de venda, ou seja, um pouquinho mais de venda, tá? Nesse preço aí, próximo dos $23.200. O que não é muito bom, né? Seria o ideal que a gente nos 23 tivesse muita compra e tal, mas também não me preocupa, é quase a mesma coisa aqui como vocês podem ver, beleza?
Um ponto importante que a gente pode destacar também são 400 milhões de dólares até esses 22.500 que eu te falei e uma pressãozinha ó, nesses 23.500, 23.600 de 250 milhões. Estão colocando uma pressãozinha aqui para tentar fazer o preço cair, beleza? Tranquilo, investidores. Então sobre o Bitcoin é isso, tá? Eu acredito que a gente continua na tendência de alta. O Elon Musk, o jeito dele, ele pode ter dado uma grande oportunidade pra gente, né? Não que eu acho que seja correto esse tipo de coisa que ele faz, né? Obviamente a Tesla faz o que quiser, mas há 2, 3 semanas atrás ele falou que não estava vendendo e que não venderia os bitcoins dele, né? Então assim, não acho que é ético isso, mas quem sou eu para julgar o Elon Musk, né? Deixa ele fazendo e ele pode ter dado uma grande chance para quem estava de fora do mercado, né? Afinal, a gente já corrigiu até os 23 e pode corrigir mais, beleza? Então toma cuidado, nada de dar all-in, siga a sua estratégia de gerenciamento. Tranquilo, vamos continuar agora falando um pouquinho aqui sobre as altcoins. Né? Vamos começar da ADA Cardano. Eu acho que um bom tempo gráfico para a gente analisar é o 4 horas, tá bom? E a grande maioria das moedas vai estar bem legal no 4 horas. Vamos mostrar aqui para vocês. A ADA Cardano, por exemplo. A ADA Cardano passou de uma zona de resistência importantíssima, tá? E nesse momento, olha só, ela está voltando para retestar. Sinceramente, eu continuo numa perspectiva aqui que faz mais sentido se expor no Bitcoin nesse momento, já que a dominância está baixa ainda, e no Ethereum, tá? Mas a ADA também é uma grande altcoin, então se você gosta da ADA, gosta dos fundamentos e tal, cara, talvez você tenha uma buy zone aqui. A gente colocou esse suporte na região aqui, que eu vou até aumentar para os 47,63. Eu acredito que tem melhores do que a ADA que a gente vai abordar aqui hoje. Então o nosso alerta para potencial compra está nos 47,63. Mas se você ama a ADA, cara, você está numa zona de suporte, tá? Você pode até pensar numa compra desde que você coloque o stop ou nesse fundo ou aqui abaixo do 0,786. Tranquilo? A XS, mas como eu disse para vocês, turma, eu prefiro nesse momento focar mais no Bitcoin, muita incerteza no mercado, em especial aí com o que o Musk falou, né, e tal. Então assim, falou não, desculpa, o que a Tesla anunciou, então a gente pode ter bastante volatilidade, tá? A XS vem de uma linha de tendência há bastante tempo aqui, não conseguiu romper aqui, conseguiu agora. Então agora nesse momento, olha só, a gente tem um pullback numa zona. Um ponto que me preocupa um pouco é esse grande volume no topo, tá? Assim, então assim, não é muito bom isso para mim, eu de cara já descartaria aqui a XS por causa desse volumão, que é maior do que o volume no fundo, beleza? Mas assim, querendo ou não, tá numa zona de suporte também, a gente não vai achar moedas hoje em tendência de baixa, tá? Tá tudo subindo com o Bitcoin, mas eu acho que tem melhores e piores, a XS não é uma das que eu olharia para comprar, você pode ver que a gente nem tem alerta aqui no reteste dela. BNB. Tá, BNB para mim é uma das melhores, tá? A BNB ela tá numa tendência de alta muito forte e oportunidades de retração desse movimento aqui serão aproveitadas por mim e pela equipe. Assim, de preferência, se a gente tiver uma correção do Bitcoin até os 22, que não é nada de outro mundo, eu gostaria de comprar BNB a 246, tá? Aqui eu provavelmente comprarei BNB. E é onde eu ficaria mais de olho, tá bom? Esse curto prazo aqui não tá me agradando muito operar esse curto prazo, porque vai depender muito do Bitcoin e dessa notícia, como o mercado vai impactar no mercado essa notícia, tá? Então eu não estou fazendo trades de curto prazo, eu vou preferir fazer trades de um prazo um pouquinho maior nesse momento. Chiles, vamos lá. Chiles é uma também que está aqui em tendência de alta já, né? Como vocês podem ver, rompeu uma zona importante. E eu acho que a Chiles é uma das que está legal, tá? Porém a gente tem muito volume nesses topos aqui, então eu acho que é um topo um pouco complicado. Tá? Mas assim, eu traçaria este Fibo aqui, talvez até um pouco mais abaixo, cara, porque tipo assim, eu veria que pode ser uma potencial boa oportunidade, tá? A gente não tem alerta, não tem trade na Chiles, muito talvez por causa do sentimento, né? Mas eu nesse momento aqui entendo que ela assumiu uma tendência de alta e está no suporte. Então, quem gosta da Chiles, cara, talvez seja uma oportunidade aqui de compra, levando em consideração isso. Só toma cuidado com esse topo duplo, eu realizaria próximo a esse topo aqui, beleza? DOT. E um detalhe, turma, assim, na boa, muita gente chega nos comentários e fala: a Chiles é a oportunidade do século porque é ano de Copa do Mundo. Cara, meu Deus, você não é o único que sabe que tem Copa do Mundo esse ano. Então, se todo mundo já sabe, essa informação tá onde? Tá no preço, tá? É claro que se fizer uma parceria com a Copa do Mundo, sei lá, isso pode impactar, né? Mas
qual é, né? Você vai investir num negócio porque vai ter Copa do Mundo no ano, aí tá mais perdido que segue em tiroteio. Beleza, DOT. Continuando aqui, inclusive falam isso desde o começo do ano, né? Com a Chiles lá, 40 centos. DOT. Vamos lá, 7,33 aqui, nosso alerta na DOT, tá? Mas particularmente não é uma das que eu olharia para compra, porque é uma das que está com maior long short ratio, se eu não me engano aqui, é um long short ratio de 2,75. Então, apesar de a gente ter esse alerta aqui, dificilmente a gente vai ter um trade na DOT, tá? Ethereum. Ethereum para mim é uma das melhores, tá? Porém extremamente esticada. Eu traçaria este Fibonacci aqui no Ethereum e veria que, nesse momento, a gente já começa a testar 0,382. Então, pô, eu gosto de Ethereum igual você, Paulo, eu quero acumular. Acho que a partir aqui desse 1460 você pode pensar em acumulação, mas é uma acumulação arriscada, tá bom? Acho que mais conservador, turma, assim, querendo ou não, né, seria aqui nesses 1360. Eu acho que é uma potencial buy zone aqui, para entrar com um pouco mais. E se voltar aqui, é a chance, grande chance mesmo, que seria uma correção no diário aqui para testar tipo 0,618 dessa pernada, antigos topos. Então, cara, depois de uma pernada de alta, assim, eu acho extremamente improvável a gente fazer isso, tá? Então a gente tem muitos suportes aí pela frente. Eu acho que cada um tem que se adequar aí ao tempo gráfico. Quer pensar em compra aqui nesse curto prazo 1470? Entenda o risco. De maneira mais conservadora, 1370, e mais conservadora ainda, grande oportunidade na minha visão. Aqui eu vou estar comprando Ethereum de novo, provavelmente, 1260. Mana. Vamos lá. Mana está numa tendência de alta aqui nesse momento, né? A gente tem aqui esse rompimento. O preço está retestando, então não acho que está ruim a Mana, tá? Eu acho que está testando 0,382. Eu gostaria de confluir aqui esses antigos topos e a zona de VPVR em 87,46 é onde eu vou olhar para potenciais compras na Mana. Mas me parece legal aqui, me parece legal. Tem mais volume no fundo, tem alguns volumes aqui também nesse rompimento, tal. Não acho que está ruim, tá? Para quem gosta da Mana, ela está numa potencial buy zone, mas repito, eu não vou comprar a grande maioria dessas altas aqui. Eu acho que faz mais sentido nesse momento uma exposição no BIT, ou no BIT eu acho que é o que faz mais sentido. Então, Matic. Vamos lá, Matic é uma das que eu não vou me envolver aqui, tá? Ela tá para notícia, saiu a notícia hoje, né? Parece que o mercado não atuou muito bem, ela já subiu demais com coisa de Disney, então tem muita incerteza aqui em relação à notícia para eu operar a Matic agora, tá? Então eu não faria nada na Matic aqui. A gente tem alguns alertas, ó. Acompanhamento aqui nos 88 para ter um potencial short, quem sabe, arriscadíssimo short, mas pode ser, e um rompimento aqui nos 95. Mas se a gente forma um padrão aqui e tal e rompe para cima, cara, legal. Eu acho que aí sim eu penso em alguma coisa na Matic, tá? NEAR. Eu acho que a NEAR também não está ruim, né? Muito volume nesse topo aqui, está corrigindo. Eu esperaria corrigir mais, tá? Eu acho que está muito esticada. Sol, a Sol também está legal, tá? A Sol também está legal, ela tem muito volume nesse fundo, ela corrigiu já até 0,382. Eu acho que já está numa potencial buy zone para quem gosta, mas abaixo dos 40 aqui eu vou colocar um suporte no 4 horas como uma potencial oportunidade. Ripple. Vamos lá, o Ripple, na minha visão, também aqui está numa tendência de alta, muito volume no fundo, alguns volumes no rompimento aqui. Então, assim, também começa a chegar numa zona, nosso alerta para ela está aqui nos 34,45, realmente. Eu vou até aumentar para esse antigo topo aqui, os 35, tá bom? Batendo aqui, a gente analisa 0,382 da pernada. Antes disso, sim, eu acho que não vou fazer nada na Ripple, beleza? Mas parece legal, né? Tendência de alta e tal, só um pouco esticada. Então, para mim, o ideal seria uma correçãozinha um pouco mais, correto? Investidores, então qual que eu acho que é a tônica do dia aí nas altcoins? Eu acredito que uma exposição no Bitcoin nesse momento faz mais sentido do que nelas. Porque o Bitcoin está bem arriscado, né? Em especial por causa da notícia. E a gente espera-se volatilidade. Então, se o Bitcoin dá uma dumpada aí para os 22, cara, eu acredito que a gente vai ter boas chances de comprar essas altcoins aí bem mais barato. Eu acredito que elas vão cair mais. Até porque se a gente olha a dominância aqui, por exemplo, olha só. Nos últimos dias ela deu uma subidinha aí de uns 10%. Né? Desculpe, o BTC DOM na Binance Futures, né? 8% de alta, tá? A dominância em si, deixa eu dar uma olhada aqui, estava subindo também, né? 43,61. Isso é um ponto positivo ou negativo, turma? Positivo. Por quê? Porque o preço
tá caindo agora e a turma tá indo pro Bitcoin, não tá indo para as altas. Se essa dominância continuasse caindo aqui, tivesse em 41, a gente discutiu sobre isso, né? A gente falou, pô, provavelmente o fundo não chegou e vem mais lenha aí. Mas como ela tá subindo, isso aqui para mim é um bom sinal, tá? Não é um indicador para eu chegar aqui e dar win no Bitcoin agora, não. É um indicador para eu ficar otimista e manter aí ainda uma exposição relevante no mercado. Beleza? Apesar de, pô, a gente já tá feliz da vida, já assumimos muitos lucros aí essa semana, né? Então já estamos felizes da vida, mas acredito que podemos ter mais alegrias, então vamos manter aí bastante exposição no Bitcoin. Se voltar ali nos 22 mil dólares e tal, acho que até eu vou aumentar as exposições de novo, tá? Mas não tem como eu falar isso agora. Eu preciso ver o presente nos 22 mil dólares para eu falar, tô acumulando ou não, beleza? Lembra? Que a gente não tenta prever o futuro. Eu vou comprar se bater no 22, eu vou vender se bater no 25. Não é isso, cara. Aqui a gente olha o dia a dia, a gente olha os indicadores no momento. É por isso que tem 2, 3 vídeos por dia, né? E a partir daí a gente toma a decisão, né? Mas é só isso que a gente faz? Não. A análise técnica, ela serve justamente para a gente saber que nos 22 mil dólares pode ser uma oportunidade de compra, né? Então você tem que unir a análise técnica com a análise de sentimento. Aí tá o pulo do gato. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E a gente se vê amanhã no meu Instagram às 8 da manhã. Amanhã com um vídeo aqui meio-dia. E amanhã com live também às 9 horas. Forte abraço. Não me segue no Instagram ainda. Pô, corre lá. Tendo muito conteúdo legal. Forte abraço e até a próxima.